O Brasil, depois do mensalão, deixou de existir. As instituições não funcionam mais. Pode dar um nome aí. Qualquer instituição. Hoje estão nos jornais aí. Eu fiz o meu nome em cima da justiça, através de ações que eu movia e condenava os políticos. Hoje, se você mover uma ação contra eles, você corre o sério risco de ser condenado por má fé. Eu mesmo fui condenado por má fé em 30 ações populares, inclusive contra o nepotismo. Eu movi ação contra o nepotismo, por emprego de parentes, e fui condenado por má fé. Eu condenei essa gente por receber dinheiro público sem trabalhar, isso antes do mensalão, correto? Pelo menos umas 10 vezes. Depois do mensalão, quando eles continuaram com a mesma arbitrariedade, se você ajuiza a ação popular, você é condenado por má fé. Depois que essa quadrilha, esse bando, que petista não é brasileiro, petista é uma tropa de ocupação, assim como foi lá com o Laval, na França e etc. E eles estão aí para destruir os valores do país, e eles estão destruindo os valores do país. Quer dizer, o povo transformado em mendigo, e as instituições, não tem uma instituição que funciona. O senhor fala isso como uma ideologia ou como um oportunismo? Do petismo, do petista. Petismo é uma ideologia de destruir realmente? Não é. Ou é um oportunismo? Apareceu oportunidade, vamos lá. Veja, existe uma fala minha no Congresso Nacional, onde eles faziam fila para receber indenização por ter sido perseguido na época da ditadura. A tal ditadura. Mas se eu pegar o Castelo Branco, que eu não o defendo, se eu pegar o Costa e Silva, principalmente o Geis, principalmente o Médici, principalmente o Figueiredo, principalmente esses últimos 3, o senhor sabe a história deles, onde eles estudaram e o que eles fizeram. E todos morreram pobres, inclusive as viúvas. Não, mas será que quando a Dilma estava sendo torturada, ela gritava: "Ah, tortura! Um dia nós vai roubar de montão, um dia nós vamos ter Palocci, um dia nós vamos ter Wagner Rossi"? Foi para isso que a ditadura foi derrubada. E este governo que aí está hoje quer fazer com que o povo esteja menor do que o próprio governo, através de todas as artimanhas e todos os truques que está todo mundo vendo. Mas parece que é impossível, não existe espaço para denúncia. Só fazem isso também porque não existe oposição e no Congresso Nacional. É oposição trim, aquilo que passava no cabelo para ficar bonitão, correto? É oposição PSDB, é oposição Serra, é oposição de herdeiro. Por sinal, tem um herdeiro aí que já está ensinando aos filhinhos dele a como explorar o Estado, né? A epidemia de crack. Então, peraí, deixa eu chegar. O Jornal Cidade soltou em 2 dias seguidos, primeiro uma matéria em São Paulo, com relação ao que a Cracolândia, aqui ó, isso aconteceu em São Paulo, né? A operação prende 35 pessoas em 5 dias, lá na famosa, quem conhece São Paulo, na Cracolândia em São Paulo. Depois, na edição do último domingo, ela traz número de clínica para tratar viciados quadruplica em Ribeirão Preto. Quer dizer, a droga, nós temos percebido também que é uma questão de saúde, é uma questão de prevenção também. Como é que o senhor vê isso? Mas aí o senhor me tira do sério. Não, aí realmente eu começo a perder a paciência e ficar irado. Porque esse é um projeto de destruição da nação. E os senhores podem ir, tanto a Heródoto, que lá tem exemplos, como mais recentemente na China, na Guerra do Ópio. Ou seja, para desmascular e destruir física, espiritual e moralmente um povo. E isso está sendo feito por traficantes compactuados, por traficantes amarrados a engrenagens governamentais. O PT é um partido narcotraficante. Desde que o PT assumiu o Brasil, nunca se viu tanta arma pesada na rua. Nunca se viu tanta droga liberada.
por esse governo de narcotraficantes que reconhecem, inclusive a Farc colombiana. E toda a fronteira seca entra a droga que quiser. Esse problema de destruição da nação através de meios químicos viciosos tem o patrocínio do governo federal, que não tem interesse em acabar com isso. Tem sim interesse em destruir o nosso Brasil. Esse Brasil que viu nascer tanta gente boa, tantas inteligências, tantos poetas e literatos e historiadores, hoje na mão de uma corja de bandidos, quadrilheiros, com o único motivo e única intenção de destruí-lo. Ora, senhores, acabar com droga, a coisa é simples. Cansei de gritar na tribuna da Câmara dos Deputados que a polícia deve fazer o trabalho dela, de mandar essa gente para o inferno. E matar traficante não é crime, é devolver eles para onde eles vieram, ou seja, do inferno, da terra do capeta, do demônio. Portanto, se tiver um cargo executivo, essa gente pode se preparar, porque aqui em Ribeirão Preto eles vão ter combate à altura. E se quiserem fazer isso com o povo, faça lá em Sertãozinho, faça lá em Jardinópolis. Aqui dentro não vão fazer nada. Que tipo de meios constituintes, legais, vamos dizer assim, dentro do próprio humanismo que nós vamos fazer, lembrando que o senhor falou assim, isso que me chamou a atenção, quer dizer, não se pode cortar as cabeças do trigo, sabe, para governar. Então, essas pessoas, esses traficantes, quer queiramos ou não, fazem parte da sociedade que o senhor vai representar caso seja eleito. Então, como será o meio que o senhor vai utilizar em termos constitucionais, legais, para poder realmente eliminar esse foco terrível que nós temos? Correto. Eles realmente fazem parte da sociedade e fariam parte de uma maneira mais brilhante, mortos. E mortos quer dizer o quê? No cemitério? Eliminados? Eu acho que eles não têm nem o direito de serem enterrados nessa terra santa. Traficante, não. Outra coisa, está tudo conforme a Constituição, que prevê pena de morte em caso de guerra. Isso é guerra. Para mim é guerra. Sim. E como é que nós iríamos declarar, sabe, para não ficar... E outra, é uma questão só de ação e reação. Ou o senhor acha que quando a polícia chegar nesses ninhos, vai ser recebida a flores? Não. Opa! O senhor sabe o jeito que eles serão recebidos. Mas quais os meios legais? Porque nós, como sociedade... Velho, ação e reação dentro de ação policial. Olha, mas a polícia também está sujeita às normas. Não, mas de matar ou não matar? Veja só, eu não estou dizendo que eu vou matar. Eu estou dizendo que eu vou mandar ele embora desse mundo. Mas o senhor está propondo a eliminação... através de uma execução. Mas isso aí deverá ocorrer, não há dúvida. Ou nós não somos um país sério. O senhor está lidando com um homem sério aqui, jornalista. Não, tenho certeza. O senhor está lidando com uma pessoa que está na vida pública, não é para compactuar. Aqueles todos... Só uma coisa, eu não sou jornalista. O que seja. Aqueles todos que compactuaram durante a Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, dentro da França, foram severamente punidos. E ao contrário também. Nós estamos numa guerra com essa gente. Essa gente está destruindo toda a nação. E não se podem ser tratados com flores. E você não venha dizer que o governante é mau. Maus são eles. Eu respondo à maldade deles à altura conveniente. E não estão nesse mundo por causa da miséria. Porque tem países que a miséria é muito maior do que o Brasil e não está nesta situação. Ou seja, eles têm essa raça de traficante que destrói a cidade, não são queridos nem nos morros deles. É mentira dizer que eles pagam educação ou pagam saúde lá nos bairros deles.
Eles humilham o dono do bar, eles humilham o dono do supermercado, eles humilham a mulher nas ruas, tudo com arma em punho. Portanto, eu não vou compactuar, compreende, com essa gente. E mais, já disse e gritei, isso não é ao ocasional, isso faz parte de um macro governo, porque petista, já disse, não é brasileiro, e é um partido narcotraficante.